corpo e conectando com meus 7 chakras, pedindo agora o equilíbrio, conectando meu chakra coronário, meu frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico. Peço que vocês agora se equilibrem toda essa sensação de paz que o meu corpo requisita agora. Convido, corpo, como eu posso ficar no interessante ponto de vista esse dia todo e sempre? Mente, como eu posso ficar no interessante ponto de vista neste dia todo e sempre? Espírito, como eu posso ficar nesse interessante ponto de vista sempre, hoje e sempre? Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Sim, interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Nossa, meu corpo está se expandindo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Expande, 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 traz cliente, traz dinheiro, traz prosperidade, traz amizade, traz carinho. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista.
Interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse interessante ponto de vista. Uau, como pode melhorar mais 21 vezes, pensando, atraindo prosperidade, dinheiro, amigos, relacionamentos incríveis com meus familiares. Expande, 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 expande. Vou até o céu, até o universo, até o infinito, até as estrelas e olho para baixo e aprendo o que está acontecendo neste planeta, o que eu posso acessar de bom aqui, qual é o pensamento que me interessa captar e guardar dentro do meu coração e trabalhar. Qual o pensamento que não é meu, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E vamos de novo. Respira fundo, toma um gole de água. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista. Praticando o japa numerológico, descansando intervalo agora. Compre o japa numerológico. É só uma troca de R$ 63 e você vai receber muita coisa. Vai aprender a transformar o teu movimento mental em movimento astral e deste no físico. Vai haver uma transformação do movimento mental em movimento astral e deste também no físico. Receba as informações. Esse movimento ele transmite a matéria física, ele é recebido na massa cinzenta e na parte posterior do cérebro, onde se opera a percepção. Bora finalizar. É 68 práticas aqui eu estou puxando aqui. Vamos lá. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. Corpo, como pode melhorar? Espírito, como pode melhorar?
Mente, como pode melhorar? E tudo que impeça isso, vamos cancelar, excluir, limpar. Limpa, 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 transmuta, transmuta, transmuta. Limpa, 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 transmuta, transmuta, transmuta. Eu amo isso, eu amo isso. Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Vocês do grupo das 6 são maravilhosas, liberando vidas, limpando mentes, trabalhando os exercícios, as práticas. Você é linda. Eu vejo você. Eu amo você. 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 Eu vejo você. Eu amo você.